Olá, meu nome é Timóteo César Fassoni, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Física pela UFV. Estou apresentando este trabalho, Fundamentos e Aplicações na Análise de Linguagem Natural e Sentimentos em Redes de Comunicação Política. O meu orientador é o professor Wesley Cota e este trabalho é ligado ao Departamento de Física da UFV e ao Grupo de Investigação de Sistemas Complexos, o GISC. Bom, podemos começar falando um pouco sobre as chamadas linguagens naturais. Chamamos de linguagem natural toda língua que surge e evolui naturalmente da interação humana pela fala, como o inglês, o português, o francês, etc., diferenciando-se, por exemplo, das linguagens de programação. E aqui nos interessa a área da linguística quantitativa. A ideia é conseguir realizar medidas que caracterizam um determinado texto de maneira quantitativa e não qualitativa. Por exemplo, essa frase do poeta e músico da minha experiência pode ser representada em uma estrutura de rede, em que os nós são as palavras da frase e existe uma aresta entre dois nós, caso essas palavras sejam vizinhas da frase. Chamamos essa representação de rede de adjacência de palavras. Também podemos trabalhar com a distribuição de palavras de um determinado texto, como o livro de Ulisses de James Joyce, cuja distribuição de palavras de uma determinada frequência ômega segue uma lei de potência com expoente beta igual a 2, como mostra essa figura. Chamamos essa distribuição de palavras de lei de Zipf. Outro elemento importante do trabalho são as redes de comunicação política. Nós chamamos de câmaras de ecos ambientes ou ecossistemas no qual os participantes mutuamente amplificam ou reforçam as suas crenças pré-existentes através da comunicação e repetição delas. Este artigo, por exemplo, analisou a formação e os efeitos das câmaras de eco usando os dados do Twitter, o atual X, no contexto político brasileiro de 2016, em que se debatia o impeachment da então presidente Dilma. E esse artigo encontrou a formação de comunidades, uma a favor e outra contrária ao impeachment, a partir da classificação das hashtags das mensagens trocadas na rede, sem se preocupar nessa fase com o conteúdo das mensagens. No Twitter, o atual X, uma pessoa pode publicar uma mensagem e outros podem interagir com essa mensagem de maneiras diferentes, compartilhando, por exemplo, que não altera a mensagem, apenas a reproduz, também citando, que além de compartilhar, acrescenta-se uma nova mensagem, ou respondendo, que consiste em publicar uma nova mensagem anexada à original. O professor Wesley, o orientador desse trabalho, coletou os tweets públicos do Brasil com conteúdo político de 2018 ao início de 2023, de modo que análises semelhantes àquela feita no impeachment de 2016 podem ser feitas usando, além das hashtags, o texto dos tweets, usando agora medidas de processamento de linguagem natural, como análise de sentimentos dessas mensagens trocadas, atividade a que se propõe este trabalho. Bom, vamos agora falar dos métodos utilizados no trabalho. Nós utilizamos a biblioteca Sparse do Python com modelos para o inglês e o português para fazer o processamento de linguagem natural, a fim de analisar algumas dessas propriedades quantitativas de diversas obras literárias. Para fazer o ajuste estatístico das distribuições de lei de potência, nós elaboramos uma biblioteca que integra uma interface simples no Python com um núcleo de alto desempenho escrito em Fortran, lançando mão de algoritmos otimizados para medidas estatísticas e implementando o ferramental do artigo Power Law Distribution Empirical Data, que propõe um método do estimador de máxima verossimilhança, o MLE, para as leis de potência. E como a biblioteca apresentou melhor desempenho comparado a outras opções escritas em Python e em R, pretendemos publicar o código em licença aberta no GitHub no futuro. Para fazer análise de sentimentos, nós utilizamos o modelo BERT, já bem consolidado, de modo que se fornecemos um texto ao modelo, ele devolve o respectivo sentimento contido nele, podendo ser positivo, neutro ou negativo. E agora sim, nós podemos falar dos resultados obtidos. Analisamos a lei de Zipf, aquela para distribuição de palavras de frequência ômega, para 12 obras literárias diferentes, validando a hipótese da lei de potência para 10 dos 12 conjuntos de dados, a partir do valor P medido, mostrando uma robustez da relação funcional da distribuição como uma lei de potência
e possibilitando interpretar o expoente beta dessa distribuição como uma medida quantitativa do texto. Usando beta igual a 2 como um valor de referência, caso o expoente seja menor que 2, indica um texto em que as palavras de frequências altas, ou seja, as palavras que aparecem muitas vezes, são favorecidas, enquanto que se ele for maior que 2, indica que as palavras de frequências baixas, ou seja, aquelas que aparecem poucas vezes, são favorecidas no texto. Para essas mesmas 12 obras, analisamos também a distribuição de graus da rede de adjacência de palavras, encontrando novamente forte evidência de lei de potência para 9 dos 12 conjuntos de dados, mostrando uma robustez da relação funcional da distribuição de graus como uma lei de potência também, sustentando forte evidência do fenômeno de mundos pequenos para a linguagem natural. Já os dados do Twitter, nos limitamos a apenas 3 dias, inicialmente, fazendo análise de sentimentos para cada tweet, separando-os em conjuntos de sentimentos positivo, negativo, neutro e o conjunto total de dados. A ideia é justamente explorar o sentimento das interações entre pessoas de diferentes espectros políticos na rede. Também fizemos o ajuste da lei de potência para esses conjuntos de dados, para os tweets de sentimento negativo, positivo, neutro e o total de dados, de modo que apenas 5 dos 24 conjuntos de dados analisados tiveram a hipótese da lei de potência falseada, mas ela se manteve para os outros 19 conjuntos de dados dessa janela de 3 dias analisadas. Bom, e agora, por o fim dessa apresentação, vamos falar um pouco das perspectivas desse trabalho. A primeira delas é incrementar a análise dos efeitos de câmara de eco com a análise de sentimento. Aquele artigo que analisa as câmaras de eco no contexto político do impeachment de 2016 identifica a polarização de cada tweet a partir das hashtags presentes nele, o que diminui consideravelmente o tamanho do conjunto de dados para análise. A ideia é, então, usar essa classificação pelas hashtags, identificando o espectro político de vários tweets, para construir um conjunto de dados para treinamento de um modelo de análise de sentimento, como o BERT, a fim de usá-lo para classificar tweets que não carreguem hashtag consigo. Com isso, nós esperamos conseguir expandir o conjunto de dados disponíveis para análise nessas redes de comunicação política. A segunda perspectiva é fazer a análise de sentimento da interação entre pessoas de diferentes espectros políticos. Nós esperamos, com isso, conseguir estudar se as mensagens trocadas entre essas pessoas carregam um sentimento positivo ou negativo. Esse estudo, por sua vez, já está bem encaminhado, com a análise de sentimento para os dados de 2018 e 2022 já finalizada. E a última perspectiva é sobre a disponibilização da biblioteca Millier desenvolvida nessa pesquisa, uma vez que ela é superior em velocidade às outras opções e permite ajuste fino dos parâmetros e integração facilitada com o Fortran, nós achamos que seria muito útil e benéfico a disponibilização dela em código aberto no GitHub. No mais é isso, e agradeço muito a quem assistiu até aqui, e ao meu orientador, o professor Wesley Cota, que me deu todo o suporte necessário para a realização desse trabalho de iniciação científica no final da minha graduação.